Olá pessoal, eu sou a Raquel e hoje eu vou resumir e comentar os episódios de 1 a 5 da terceira temporada de Game of Thrones. Como até hoje foram exibidas 6 temporadas, isso quer dizer que estamos bem no meio da trama. Aqui atrás de mim eu coloquei esse podão porque nessa temporada que o Jaime tem sua mão decepada. É claro que a arma utilizada por Locke para deixar Jaime mutilado não é essa. Mas isso aqui foi o mais perto que eu consegui chegar. O primeiro episódio chama-se Valar Dohaeris, que significa todos os homens têm de servir em Alto Valeriano. E trata-se de uma resposta para a expressão Valar Morghulis, que foi o título do último episódio da segunda temporada. Apesar disso, a expressão Valar Dohaeris não aparece em nenhum diálogo neste episódio. Os White Walkers e seu exército de mortos-vivos atacam os homens da patrulha na Batalha do Punho dos Primeiros Homens. Por fim, Mormont lidera os sobreviventes de volta para o sul em direção à muralha para avisarem os Sete Reinos a chegada dos White Walkers. Enquanto isso, Jon é levado à presença de Mance Rayder, o rei para lá da muralha. O rapaz fica surpreso ao ver uma grande quantidade de tipos, todos reunidos no acampamento, incluindo os gigantes tidos como extintos. Mance questiona Jon por que ele quer se juntar a eles, ao que o rapaz responde que quer lutar pelo lado que luta pelos vivos. Em Porto Real, Tyrion pede ao pai sua recompensa pelos trabalhos prestados ao reino, mas em resposta o pai apenas lhe diz que pretende deserdá-lo. Lady Margaery Tyrell surpreende o noivo ao descer de sua liteira e interagir com crianças em um orfanato. Ela distribui presentes e comida, imediatamente ganhando a simpatia do povo. Ela demonstra claramente desde o princípio que sabe jogar o jogo dos tronos e manipular as pessoas para atingir seus objetivos. Mindinho conversa com Sansa e lhe informa que na próxima vez em que ele sair da capital de navio, ela poderá fugir junto com ele. Em Pedra do Dragão, Davos Seaworth é resgatado do mar por Celador Sun e fica horrorizado ao descobrir que a feiticeira vermelha começou a realizar sacrifícios humanos. Ele chega inclusive a tentar matá-la, mas acaba preso nos calabouços. Nas terras fluviais, o moral do exército de Robb começa a cair. Os Lannisters perceberam que seria quase impossível derrotá-lo nos campos de batalha, e então começaram a se afastar dele cada vez mais, tentando fazer com que o Robb e seu exército acabassem com suas reservas de alimentos. Na tentativa de reanimar o moral dos soldados, eles capturam Harrenhal, onde descobrem que os Lannisters massacraram centenas de nortenhos e homens das terras fluviais, todos prisioneiros antes de partir. Lá encontram apenas um sobrevivente, um mestre chamado Qyburn. Além do Mar Estreito, o navio de Daenerys chega a Astapor, na Baía dos Escravos, após deixar Qarth para trás. Ela chega à cidade na esperança de conseguir um exército, e os guerreiros eunucos dali, chamados de Imaculados, segundo Sir Jorah lhe informa, estão entre os melhores soldados do mundo. Dany não gosta do fato de eles serem escravos, algo que seria visto de maneira muito negativa em Westeros, onde a escravidão foi abolida há muito tempo. Em todo caso, ela visita Kraznys, que lhe apresenta seus homens treinados. A intérprete Miss Sunday traduz tudo para Dany. Kraznys explica-lhe sobre o treinamento dos soldados, que são ensinados a não ter dor ou demonstrar compaixão. De certa forma, pode-se dizer que há grandes semelhanças entre o treinamento dos Imaculados, que iniciava lá pelos 5 anos, e também dos espartanos de antigamente, que iniciava lá pelos 7 anos. Também pode-se dizer que há alguma semelhança entre o treinamento dos Imaculados e dos soldados nazistas, não é? Porque os soldados nazistas, quando iniciavam o seu treinamento, recebiam um pequeno filhote de cão, que eles precisavam cuidar, alimentar, dormir com ele, e depois de um certo tempo, quando já estavam bem amigos, era ordenado que eles estrangulassem esse cãozinho com as próprias mãos. Que horror, não é? Isso era para provar que eles eram capazes de obedecer ordens superiores sem questionar e também mostrar que eles eram incapazes de sentir compaixão. E o mesmo é exigido dos soldados imaculados, que ao fim do treinamento precisam ser capazes de matar um bebê recém-nascido na frente da própria mãe. Uma judiação. A caminho de volta para o navio, Daenerys sofre uma tentativa de assassinato, certamente a pedido dos magos que restaram em Qarth. Ela é salva por um estranho, que se apresenta como sendo Sir Barristan Selmy, antigo comandante da guarda real do rei Robert e um dos lutadores mais experientes do reino. O homem lhe oferece seus serviços.
E vocês sabiam que em toda a série Game of Thrones eles só utilizam um navio? Isso mesmo, os navios são muito caros, não é verdade? Então eles têm apenas um navio que eles utilizam em todas as cenas em que é preciso filmar alguém em um. Eles apenas alteram a decoração. Isso quer dizer que o mesmo navio usado por Daenerys em sua viagem também apareceu na Batalha de Água Negra. Quero interromper meu resumo agora para falar um pouco com vocês sobre a fome na Idade Média e em Westeros. Na temporada anterior, já pudemos ter oportunidade de ver pessoas passando fome em Westeros, como por exemplo naquela cena lá na capital, não é? Em que a família real vai levar a princesa Myrcella para as docas para se despedir dela e no caminho de volta para o castelo, eles encontram várias pessoas esfomeadas pelas ruas que os atacam. Nessa temporada, há várias outras situações em que pessoas estão passando fome, como por exemplo aquela em que Marjorie visita as crianças no orfanato e leva-lhes comida. Em nossa Idade Média, as pessoas também tiveram que conviver com a fome várias vezes, como por exemplo aconteceu no período que vai de 1315 a 1317, no qual as pessoas experimentaram a chamada Grande Fome. Tudo começou quando o norte europeu experimentou um dos períodos mais longos de tempo ruim de toda a Idade Média, que foi marcado por invernos muito severos e verões frios e chuvosos. Foi um período marcado por níveis extremos de doenças, crimes, mortes em massa e até infanticídio. A fome no contexto medieval europeu significava que as pessoas morriam de fome em larga escala. Para a maioria das pessoas não havia o suficiente para comer e a vida era relativamente curta. Todos os segmentos da sociedade, dos nobres aos camponeses, foram afetados, mas especialmente os camponeses, que representavam 95% da população. Para prover algum alívio, o futuro foi sacrificado, matando animais de reprodução, consumindo sementes de plantação, abandonando as crianças. Veja, por exemplo, o caso da historinha de João e Maria. E entre os idosos, voluntariamente negar alimentos, para dar esperança para gerações jovens sobreviverem. As crônicas da época descrevem muitos incidentes de canibalismo. Algo semelhante também está para chegar a Westeros, onde as pessoas se envolveram em guerras e se esqueceram de preparar provisões para o inverno que está chegando. O segundo episódio se chama Dark Wings, Dark Words, ou seja, asas escuras, palavras escuras, e trata-se de um ditado popular utilizado para se referir aos corvos que transportam as mensagens, e que quando elas são entregues assim, não é, de forma tão urgente, quer dizer normalmente que se tratam de más notícias. Neste episódio, Robb recebe notícias da morte de Hoster Tully, que é o seu avô materno, bem como do saque ao Winterfell e do desaparecimento de Bran e Rickon. Além da muralha, Mance explica para Jon que conseguiu unir o povo livre ao dizer-lhes a verdade, que todos iriam morrer se ficassem ao norte da muralha. Ao verem Orell em transe, Mance também explica para Jon que o homem é um warg, ou seja, uma pessoa capaz de entrar na mente de um animal, ver o que ele vê e até controlar suas ações. Orell diz que viu através de sua ave o punho dos primeiros homens, onde há muitos patrulheiros mortos. Bran Stark continua sonhando com o corvo de 3 olhos. Ele e seu grupo estão a caminho da muralha, onde encontram com 2 irmãos, Jojen e Mira Reed. Jojen explica para Bran que ele é um warg e que Bran também possui a visão, ou seja, a habilidade de ver coisas que ainda não aconteceram, coisas que já aconteceram há muito tempo e até mesmo coisas que estão acontecendo a milhas de distância. Em um local não identificado, Theon Greyjoy é torturado e eles lhe perguntam por que ele havia atacado Winterfell. Na capital, Shae diz para Sansa que Mindinho está atraído por ela, sexualmente falando. Porém, a menina, muito ingênua, acredita que ele só a está ajudando por ser um amigo de infância da mãe dela. Lady Olenna, a avó de Marjorie, encontra-se com Sansa e pede que ela lhe diga a verdade sobre Joffrey. Depois de muita insistência, finalmente a garota admite que o jovem rei é um monstro. Mais tarde, Joffrey questiona sua noiva sobre Renly, mas a moça é evasiva e o manipula muito bem, elogiando sua besta e dizendo que gostaria de também poder matar alguma coisa, pois percebe que o rei fica muito empolgado com o uso de violência e sadismo. Em Harrenhal, Robb recebe suas más notícias e deixa o comando do castelo para Roose Bolton. Ele parte para Corre Hill, sendo muito criticado especialmente por Lord Rickard Karstark. No vídeo anterior eu perguntei para vocês se vocês seriam capazes de citar exemplos de doenças, não é? Que aparecem em Game of Thrones. Bem, nesse episódio, Catelyn Stark nos conta que quando Jon Snow era bebê, ele pegou uma doença que ela chama de pústulas, mas que pode também ser traduzido como catapora. Ele não morreu, né? Mas ele passou bem perto. É também relatado que o pai de Catelyn morreu doente, embora eles não sejam muito específicos sobre as causas disso.
No livro, nós podemos perceber que ele morreu assim de velhice mesmo, e que já apresentava claros sinais de Alzheimer. Voltando ao resumo, então, Aura e os amigos cruzam com a Irmandade Sem Bandeiras. Outros membros da Irmandade chegam com o cão que eles capturaram. Este reconhece na hora Aura Stark e revela sua identidade a todos. Jaime fica zombando de Brienne o tempo todo, e os dois chegam a se envolver em uma briga de espadas em uma ponte. É nessa hora que cavaleiros da casa Bolton, aliados de Robb Stark, chegam, liderados por um homem chamado Locke, e os dois são levados como prisioneiros. Aquela cabeça de javali na qual Joffrey atira com sua besta pertence ao animal que feriu de forma mortal Robert Baratheon na primeira temporada. O terceiro episódio se chama Walk of Punishment, ou seja, a calçada da punição. Trata-se de um local em Astapor, onde os escravos insubordinados são amarrados a uma cruz e ficam ali dispostos em público até morrerem. Em Astapor, Barristan conta para Daenerys que ele também serviu na guarda do irmão mais velho dela, Rhaegar, e que na Batalha do Tridente, homens lutaram e morreram pelo príncipe porque acreditavam nele, porque o amavam, não porque fossem escravos cuja liberdade fora retirada deles. Daenerys diz a Kraznys que comprará todos os 8.000 Imaculados, incluindo os que ainda estão em treinamento, e que oferecerá um dragão em troca. Ela também quer ficar com a intérprete Missandei. Além da muralha, Mance chega ao punho dos primeiros homens. Contudo, não há sinal de cadáveres. Mance alerta Jon que todos os corpos dos homens que morreram no punho agora são criaturas que foram reanimadas pelos caminhantes brancos e servem aos propósitos deles. Mance ordena a Tormund que leve alguns homens para escalar a muralha e atacar Castelo Negro, por seu lado mais exposto ao sul, já que a fortaleza possui apenas defesas do lado norte. Jon deverá ir com Tormund e provar sua lealdade ao povo livre. Jeor Mormont e seus homens chegam novamente à casa de Craster, onde Gilly está dando à luz. Horrorizada, ela percebe que é um menino. Sam e Gilly sabem que Craster haverá de sacrificá-lo entregando o bebê para os White Walkers. Em Corre Rio, nas terras fluviais, lar da casa Tully, está acontecendo o funeral de Lord Hoster Tully, pai de Catelyn. Tem uma cena ótima do peixe negro acertando o bote fúnebre a metros de distância, isso depois de Edmure ter errado 3 vezes. Brynden é irmão de Hoster e tio de Catelyn. Em Porto Real, Tywin Lannister conduz a primeira reunião do Pequeno Conselho como mão do rei. Mindinho foi promovido a senhor de Harrenhal, e esse título de Lorde lhe dá condições de propor casamento a Lysa Arryn, o que não será difícil, já que ela o adora. O casamento tornará Mindinho senhor do Vale, uma posição muito mais importante ainda. Com a partida de Mindinho, Tywin designa Tyrion para ocupar o cargo de mestre da moeda. Mais tarde, ao ler os registros contábeis, Tyrion explica para Bronn o que Mindinho estava fazendo. A coroa contraiu enormes dívidas e Mindinho pegou quantias consideráveis de dinheiro emprestado com bancos estrangeiros, em particular o Banco de Ferro de Braavos. Tyrion teme que, caso não consigam quitar a dívida, o Banco de Ferro vai parar de dar-lhes dinheiro e começar a apoiar Robb Stark ou Stannis Baratheon. Melisandre assegura a Stannis que ele é o escolhido do Senhor da Luz, mas que ela precisa viajar até um certo local para obter algo vital para a causa dele: sangue real. Theon Greyjoy escapa dos calabouços com a ajuda de um jovem homem, que lhe diz ter vindo a pedido de sua irmã Yara. Ele cavalga para leste, sendo literalmente caçado pela floresta. Por fim, eles o capturam novamente e o líder diz que irá estuprá-lo como punição por ter fugido. Porém, aquele mesmo jovem que o salvara antes chega novamente e mata todos com seu arco. Os homens de Locke espancam Brienne e tensionam estuprá-la, sendo interrompidos por Jaime, ao revelar que ela é uma mulher nobre, a única herdeira do Lord Selwyn, que mora em Tarth, chamada de Ilha das Safiras, e o pai dela lhes pagará um resgate em safiras, desde que eles não lhe façam mal algum. Então eles param. Depois, os homens de Locke desamarram Jaime com o pretexto de deixá-lo comer, porém o que fazem é cortar a mão direita dele fora, a mão que ele usa para empunhar a espada. Jaime grita de dor e de horror, pois até então ele era o melhor espadachim do reino. Curiosidade para vocês: Gary Lightbody, da banda Snow Patrol, aparece rapidamente como um soldado Bolton, cantando um trecho da música O Urso e a Donzela. O quarto episódio se chama And Now His Watch is Ended, ou seja, e agora sua vigia terminou, também traduzido como e agora sua patrulha chegou ao fim, que é uma frase comumente utilizada no final de um funeral para um membro da Patrulha da Noite. De maneira simbólica, essa frase também nos indica a morte do comandante da patrulha, Jeor Mormont, neste episódio.
Nas terras fluviais, Locke e seu bando se divertem torturando Jaime, que está febril e quase delirando. Varys conta a Tyrion sua história, sobre como ele costumava ser um escravo e que um dia foi vendido para um feiticeiro. Este homem cortou-lhe os genitais e atirou-os ao fogo, de onde se ouviu uma voz conversar com um homem. Ao encerrar sua narrativa, Varys abre a caixa que tinha perante si e revela a Tyrion que depois de uma longa espera, ele finalmente conseguiu pôr as mãos no feiticeiro que o tornou um eunuco e fecha a caixa. Conversando com a prostituta Ross, Varys descobre o plano de Mindinho de levar Sansa embora com ele para o vale em um barco. Ele percebe o que Mindinho também já percebeu. O homem deseja assumir controle sobre Sansa, pois seus irmãos mais novos foram tidos como mortos em Winterfell. Arya está desaparecida e Sansa é a única herdeira de Robb. Varys compartilha suas recentes descobertas com Lady Olenna mais tarde. E é daí que vai surgir depois o plano de casar Sansa com Sir Loras, para assegurar que os Tyrell teriam poder sobre a moça. Margaery convence Joffrey a saudar a multidão do lado de fora do grande septo de Baelor. E o povo se alegra com o par. Mais tarde, em uma conversa com a filha, Tywin a critica pela maneira como ela tem conduzido Joffrey e o reino. Em algum lugar nas terras fluviais, Arya Stark e Gendry, já que Torta Quente ficou na taverna para trabalhar como padeiro, são encapuzados e levados para a caverna da Irmandade Sem Bandeiras. O cão também é levado e todos são apresentados ao líder do bando, Sir Beric Dondarrion. Eles lhe explicam que se chama Irmandade Sem Bandeiras porque possui entre os membros desertores dos Stark, dos Baratheon e outros homens comuns que só querem mesmo é proteger suas casas. A Irmandade deseja julgar Sandor por crimes que ele realmente tenha cometido. E é aí que entra Arya, recordando do episódio em que ele, seguindo ordens, matou seu amigo Mycah. Fica decidido então que Dondarrion o enfrentará em um julgamento por combate. Theon Greyjoy é guiado pelo rapaz que o libertou dos calabouços e depois o resgatou de seus perseguidores quando eles tentavam recapturá-lo. Theon admite se sentir arrependido por tudo de ruim que ele fez aos Starks, que eram sua verdadeira família. O rapaz o guia para dentro de um cômodo escuro e chama por Yara. Ele acende uma tocha e revela a mesma cruz em formato de X, onde Theon estivera acorrentado e fora torturado antes. Theon descobre que o jovem é o chefe dos torturadores. Enquanto isso, além da muralha, alguns homens esfomeados da Patrulha da Noite questionam Craster sobre onde ele esconde sua comida. Depois, eles o matam, bem como o comandante Mormont. Os patrulheiros lutam entre si, matando uns aos outros e estuprando as mulheres de Craster. Sam aproveita então a oportunidade para pegar Gilly e o bebê e fugirem dali. Na cidade de Astapor, na Baía dos Escravos, Daenerys chega com Drogon para fazer sua troca pelos Imaculados. Ela entrega o dragão para Kraznys e, para a surpresa de Missandei, Daenerys dirige-se aos soldados em Valeriano, mostrando que ela era fluente na língua o tempo todo e apenas fingiu ignorância durante a negociação com Kraznys. Daenerys ordena aos Imaculados que matem todos os mestres de escravos de Astapor, mas os alerta para pouparem crianças e libertarem todos os escravos que encontrarem pelo caminho. Ela diz Dracarys e Drogon incendeia Kraznys. Depois, em uma cena absolutamente linda e muito tocante, ela diz para os Imaculados que eles passaram a vida toda como escravos, mas que agora são homens livres. E ela pede que lutem por ela como homens livres. Por alguns instantes, os Imaculados parecem não ser capazes de digerir aquela novidade, mas então todos a saúdam. Daenerys finalmente tem o exército do qual precisava. O quinto episódio se chama Kissed by Fire, ou seja, beijada pelo fogo, e trata-se de uma expressão comum entre os povos selvagens para indicar pessoas ruivas, como Ygritte. Ser beijado pelo fogo é um sinal de boa sorte. O grupo de Tormund está a caminho da muralha quando Orell pergunta a Jon quantos dos 19 castelos ao longo da muralha estão atualmente ocupados. E Jon, com desgosto, lhe revela que, além de Castelo Negro, há somente mais 2. Ygritte leva o rapaz para uma caverna com águas termais. Ela lhe diz que quer testar a lealdade dele ao grupo, fazendo com que ele quebre o voto de celibato da patrulha com ela. Na Baía dos Escravos, Daenerys Targaryen e seu exército
seguem rumo ao norte, para Yunkai. Daenerys diz aos Imaculados que, como homens livres, eles terão de fazer suas próprias escolhas. E ela lhes pede que escolham um líder. Eles elegem Verme Cinzento. Missandei explica para a Mãe dos Dragões que, ao castrar os escravos, os mestres lhes dão nomes vergonhosos. Dany lhes diz para escolherem novos nomes para si, mas Verme Cinzento afirma que manterá o seu, pois é o nome que lhe dá orgulho, já que foi quando estava com esse nome que ele foi libertado. Em Corre Rio, os prisioneiros Martin e William Lannister, que são só uns adolescentes, filhos de Kevan e irmãos de Lancel, são mortos por homens de Rickard Karstark, como vingança, já que Jaime matou os filhos do Lorde. Ele insulta Robb, que manda enforcar seus homens e depois executa o Lorde Rickard ele mesmo. Depois disso, claro, os Karstarks marcham de volta para casa, fazendo com que o Robb praticamente perca metade das forças que estavam acampadas em Corre Rio. Ele precisa tomar alguma atitude e decide atacar Castle Rock, lá na casa Lannister. Porém, a única forma de fazer isso seria recuperando o apoio da casa Frey, já que milhares de soldados abandonaram o exército de Robb assim que ele desposou Talisa, quebrando a promessa feita a Lord Walder Frey. Em Harrenhal, Locke apresenta os prisioneiros Jaime Lannister e Brienne de Tarth ao Lord Roose Bolton, que exige que acomodações devidas sejam fornecidas a ambos imediatamente. Ele também pede a Qyburn para cuidar do ferimento do cavaleiro, que infeccionou. Mais tarde, Jaime se junta a Brienne para se lavar, porque não deseja ser o primeiro Lannister a morrer em uma banheira. É então que ele lhe conta sobre a má fama que tem de ser um regicida e de como as pessoas como Catelyn o julgam mal, chamando-o de homem sem honra. Ele conta sobre os eventos que precederam a morte do rei Aerys o Louco, e para nossa surpresa, ele agiu com muita honra sim. O esforço que fez para contar a história faz com que Jaime desmaie, e Brienne pede ajuda para o regicida, ao que ele murmura: "Meu nome é Jaime." Na caverna, Beric luta com o cão com uma espada flamejante, semelhante à espada de Stannis. Por fim, ele é morto, e tão logo ele cai no chão, Thoros corre para seu lado e começa a rezar, pedindo ao Senhor da Luz que o reviva. Como venceu o combate, Sandor Clegane tem permissão para partir. Gendry decide ficar com a Irmandade, trabalhando como ferreiro. Já Aura será levada até Corre Rio. Ao saber que Beric já retornou à vida 6 vezes, Aura diz que gostaria que Thoros trouxesse o pai dela de volta, mas isso é impossível. Stannis visita a esposa Selise, que é uma seguidora fanática do Deus da Luz, e que guarda até hoje os 3 filhos natimortos, em potes de vidro. Stannis também visita a filha Shireen. Ela pergunta ao pai sobre Ser Davos, e este lhe conta que ele é um traidor e está preso. Shireen vai visitar o cavaleiro e leva-lhe um livro para ler, mas esse lhe explica que não sabe ler. Ela então propõe ensinar-lhe. A pedido de Cersei, Mindinho descobre que os Tyrell pretendem casar Sansa com Ser Loras. Tyrion e Olenna discutem sobre os gastos do casamento entre Margaery e Joffrey e, por fim, a Senhora dos Espinhos concorda que os Tyrell vão pagar metade. Tywin ordena que Tyrion se case com Sansa, para que os Lannister tenham a chave do norte em suas mãos. Já Cersei deve se casar com Ser Loras. Ambos os filhos discutem com o pai, mas ele está irredutível. Curiosidade para vocês: a caverna onde Jon Snow perde sua virgindade é a mesma caverna onde Beric Dondarrion e Sandor Clegane lutam, só que elas foram redecoradas de forma diferente, é claro. E pronto, nós chegamos ao fim. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e assinar o canal. Até o próximo vídeo então. Tchau, tchau!